recursos audiovisuais, né? E o tema refere-se, né, às leis morais da vida ou leis naturais da vida. Então fica aquele caráter mais de aula mesmo, porque são as leis morais. Nós precisamos estudá-las, compreendê-las, entendê-las, reflexionar sobre elas, né? Como diz com muita propriedade ao final aqui, né, dos trabalhos ali de irradiações, né, para os nossos lares. Precisamos reflexionar, precisamos nos dar essa chance, né, fazer esse silêncio interior em determinados momentos, né, junto a esse frenesi, né, não é fácil, né, inclusive fazer isso, junto a esse frenesi que nós estamos enfrentando, né, aí fora diuturnamente, né, diariamente, né, em que a invigilância, né, a falta dela, melhor, né, unida à falta também da oração, né, tem gerado todos esses processos, inclusive de influenciações obsessivas em locais de trabalho, em nossos lares, né, dentro de instituições, muitas vezes, seja elas quais forem, determinadas religiões inclusive, todas elas enfrentam, né, esse processo também, né, desses ataques, por assim dizer, espirituais, né, por essa falta desse binômio maravilhoso, né, que Jesus nos traz com muita propriedade, tão atual, cada vez mais atual, inclusive, né, as suas palavras relacionadas, né, à vigilância e à oração. Né. Nós somos ainda seres muito incipientes, né, muito descuidados ainda, infelizmente, em relação a isso, né, e é onde começam, né, as aberturas ou as brechas morais, como nós queiramos, né, que nos trazem todos os outros processos, né. Lembramos de André Luiz, inclusive, quando nos diz, né, que os grandes desastres são o que, irmãos? São a soma de pequenos escudos, né. A soma de pequenos escudos levam a grandes desastres, né. Então aquela desavença não resolvida, né, o núcleo familiar desestruturado, em que ninguém se esforça, né, de resolver as situações, está largado, né, está à mercê, né, dos processos, né, de influenciações, processos obsessivos propriamente dito. Tudo isso gera, por assim dizer, né, uma psicosfera ruim, né, deletéria, doentada dentro das instituições, dentro dos nossos lares, que é uma instituição, né, um microcosmo menor, familiar, não deixa de ser uma instituição, a instituição familiar, né, que por sinal diz Kardec, nas questões 1086, que fala da lei de reprodução em diante, né, vai falar que é a base de sustentação da nossa sociedade. Né. Então, quando se fala em lei de reprodução, não tem como fugir de casamento, não tem como fugir de família. Está ali intrínseco, né? Está nas entrelinhas lá do Livro dos Espíritos, na questão 1086 em diante. Né? E a gente trouxe uns esquemas aqui para nós nos apropriarmos. Né? Nós precisamos nos apropriar desse material. Né? Nessa existência, né, nós somos privilegiados, irmãos. Mesmo que a gente ainda não tenha se dado conta disso. Né? Dentro da doutrina cristã, dentro do contexto espírita, trazendo Jesus de volta, nós somos privilegiados, irmão, porque traz uma precisão de conceitos, a doutrina dos espíritos, né, graças ao Senhor Allan Kardec, né, uma precisão de conceitos inigualáveis, irmãos. Falamos com propriedade de quem conhece outras filosofias, né, dignas igualmente, né, mas a precisão prática, né, irmãos, o evangelho prático que a doutrina dos espíritos superiores traz para a nossa transformação é inigualável. Sem sombra de dúvidas, nós, né, que estamos junto aos irmãos já há algum tempo, já alguns como simpatizantes, outros já dentro de algum tipo de tarefa, né, nós nos convencemos disso. Né, isso nos felicita, nos sobremaneira, porque nos traz aqui para nós precisamos desenvolver, que é convicção, em que a gente não vê obstáculo nenhum em estar aqui. Pelo contrário, isso aqui é algo que nos traz uma satisfação, né, e deve nos trazer uma satisfação, né, incrível. Deve trazer uma satisfação não só momentânea, uma satisfação duradoura. Vamos dizer assim, né? Porque a gente vê as pessoas distraídas, não é, irmãos? Dentro de diversos contextos, diversas propostas aí fora, né? Dormem aquele chamado sono acordado, lembram? Desperta tu que dormes, né? Lá nas passagens, nas preleções evangélicas de Paulo, né? Envolvidas com as mais diversas distrações aí, até mesmo menos dignas, né? E o núcleo de perturbação agiganta-se na sociedade, né? Porque aí nós não cumprimos os nossos deveres, compromissos anteriores, né? Porque eu não me lembro, porque eu não me comprometi, né? Basta fazer silêncio interior, né, que a gente começa a lembrar. Então a fuga do dever é uma constante na nossa sociedade, e isso incluindo os deveres familiares, os deveres dentro do relacionamento, no caso casamento, né? E outros deveres aí fora que a gente também é chamado dentro do nosso trabalho material. Porque os nossos trabalhos materiais, mesmo que ainda nós não tenhamos nos dado conta, e muitos aí fora não dão conta porque matam o tempo, né? Interessa é bater o cartão e ir embora, ou nem isso, né? Não deu-se conta ainda que o nosso trabalho material
também faz parte dos nossos compromissos espirituais, porque toda ocupação útil é trabalho. Então eu preciso fazer ele da melhor forma possível, dentro daquilo que está dentro do meu alcance, obviamente, respeitando, né, tempo de descanso, tempo de repouso. Isso tudo é lei moral, tá? É intencional o que nós estamos fazendo nessa introdução, tudo é lei moral. Porque ela se divide em 10, vocês lembram? Então nós vamos ver, né, primeiramente, né, vamos ver da onde que ela sai do Livro dos Espíritos na terceira parte. Conhecem esses esquemas do que sai, né? Então ali nós temos os Livros dos Espíritos vão se dividir em 4 partes, causas primeiras ou primárias, né? Que nós temos a questão lá inicial, primeira, né, que é Deus, né? Não é o que é que é, né? Potência, né? Divindade é uma potência. Então nós temos ali as causas primárias, que é Deus, elementos gerais do universo. Nós temos o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Daí vocês vão ver que dessa sequência, dessa didática magnífica de Kardec, saem as outras obras. A gente consegue encaixar as outras obras aqui, são complementos. Elas desenvolvem o livro base, que é o Livro dos Espíritos. No livro terceiro saem as leis morais, que nós vamos ver hoje à tarde, que são as leis divinas ou naturais, ou seja, aquelas às quais, quando nós se ajustamos, nós somos felizes. Do contrário, a gente não é. Os espíritos são bem, né, enfáticos em relação a isso, né? E a quarta parte das esperanças e consolações, né, a situação, né, dos espíritos, inclusive, né, como eles se encontram, né, dependendo da forma como aqui atuaram na Terra, né, a situação que eles se encontram real no mundo dos espíritos. Outra maravilhosa contribuição precisa da doutrina dos espíritos, né, que desnuda o mundo espiritual e traz a realidade, né, que se encontram os espíritos, né, de acordo com o seu proceder, né? Então, dentro desse contexto, nós temos a primeira parte. O que sai da primeira parte, irmãos? Bem aula. Sai a Gênesis, né? A Gênesis sai da primeira parte. Essa obra é bem desconhecida, né? A Gênesis sai lá da primeira parte, que é os elementos gerais do universo, a explicação de Deus, os milagres do Evangelho, como que Jesus fazia tudo aquilo, né? Ele agia também pelo seu poder pessoal, né? Os Espíritos vão confirmar que sim, né? O poderoso Espírito de Jesus agia também pelo seu poder pessoal, porque nós somos muito poderosos, né, irmãos? Aqui nós não sabemos usar o nosso poder espiritual. E nós temos, né? Por isso que a gente é incipiente, no sentido de que, ou ignorante, como disse o irmão, no sentido de não saber, né, exatamente como proceder. No momento que a gente sabe, a gente começa a ser espíritos, né? Indo por caminhos espíritos, aqueles que a gente chama de superiores, né? Conhecem todas as coisas. Por que eles conhecem todas as coisas, né? Porque eles também não sentem inveja, não sentem ciúmes, todos esses defeitos que nós ainda temos, possuímos, e às vezes até cultivamos e alimentamos, e já não possuem mais, então são os espíritos superiores. Eles têm condições de orientar, têm condições até de trazer visões mais à frente dos acontecimentos, né? As tal das profetizações. Lá na Gênesis está tudo isso, né? Para chamar a atenção nossa, como a obra é maravilhosa. Na parte segunda, nós vamos ter então, né, o livro dos médiuns, né? Lá nós temos a parte segunda, que é do mundo dos espíritos, né? Como é que a gente se relaciona com segurança, né, com os espíritos, né? Porque o mundo dos espíritos é o mundo dos espíritos, né? É como se fosse o mundo dos homens, mas desmaterializado. Então tem de tudo lá, né, irmãos? A gente sabe disso. Kardec tinha essa preocupação, que sabia que, bom, os espíritos que podem saber menos que eu, podem saber na mesma altura de conhecimento minha, mas podem saber também mais que eu. Então, como eu me relaciono, né, com essa espiritualidade para trazer informações precisas. Por isso que o Espiritismo é resultante do ensino coletivo e concordante. Guardemos isso e nunca esqueçamos. Não é um espírito que vem de tal, o Espiritismo se constrói doutrinando por um espírito só. São vários espíritos concordantes, cujas vozes são concordantes e uníssonas entre si. Então Kardec apresentava diversos pontos para diversos médiuns espalhados em diversas partes do mundo, estranhos aos outros, ou seja, não conversavam. Por isso que tinha que vir no século XIX, não podia vir nem depois nem antes, né? Porque senão seria abortada a missão. Hoje não poderia vir mais, nós conversamos muito, né? Inclusive em tempo real, no WhatsApp. Automaticamente eu influenciaria a irmã me influenciaria o irmão, e a mensagem, né, ficaria um pouco comprometida. Na época de Kardec não, na época de Kardec a comunicação era difícil, porque cartas, missivas, né, chegavam a ele, catalogava dentro de conceitos elevados. Então veio a explicação do que é Deus, veio a explicação das causas primárias. No livro terceiro, As Leis Morais, aí sai qual, irmãos? A obra magnífica, né, lançamento em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra, diziam os Espíritos a Kardec, teria considerável influência. Porque aí traz as máximas de Jesus, né? Aí traz aquele conhecimento que transforma, que a gente precisa, com urgência, né? Inclusive na sociedade atual, praticar esses ensinamentos. Por isso que o Evangelho, né, diz o Espírito Alcione, lá na obra Renúncia, não é para espectadores ociosos, ele é uma mensagem de vida e vida em abundância. Ele é uma mensagem prática.
não é uma mensagem para estimular a permanecermos onde nós estamos, porque a doutrina verdadeira caracteriza-se de nos colocar no caminho do progresso, ou seja, cada vez mais alto, cada vez mais à frente, cada vez progredindo mais, não estacionários. E o livro 4, das esperanças e consolações, vai sair a obra O Céu, o Inferno, a Justiça Divina, segundo a doutrina espírita. E ali nós temos várias situações enfatizadas nessa obra, né? Que é a respeito dos anjos, daquilo que a gente chama de demônios, espíritos inferiores, espíritos superiores. Nós vamos ter na segunda parte, né, que ao nosso ver é uma parte muito atraente, muito importante que nós temos contato, que ali nós temos as diversas situações dos espíritos que se encontram dentro dos seus depoimentos. Ali nós temos depoimentos da situação real, inclusive Kardec coloca assim, de que os espíritos se encontram, classificadas mais uma vez magistralmente, didaticamente pelo Sr. Allan Kardec, em espíritos felizes, nós temos espíritos sofredores. Por que eles são felizes, afinal? Diz ali o que eu fiz, por que eu sou feliz, o que eu me considero feliz perante a espiritualidade? Por que eu sou sofredor? Ali eles dizem, eles trazem. É um desnudar no mundo espiritual pelo microscópio da mediunidade, confirmando a imortalidade da alma. E aí eu tenho suicidas, criminosos verdadeiramente arrependidos, né? E ao final eu tenho expiações terrestres, né? Ou que já estava dizendo, né, para aquele que vai vir novamente ao mundo através das portas abençoadas da reencarnação, qual será a sua expiação terrestre. A gente tem conhecimento disso, né? A gente só esquece, mas a gente tem. Então quando a gente se revolta é expiação mesmo, não é prova. Guardemos isso, tá? Quando a gente não aceita é porque é expiação, estou em reparação. Nós estamos nesse contexto, né? Geralmente, prova e expiação, né? É muito raro a gente achar alguém só em missão. Isso é muito raro mesmo, irmãos. Por isso que falar de lei de reprodução, falar de família, falar de casamento é um desafio. Cuja sucesso espiritual, vamos dizer assim, diz o Espírito Alcione, que depende daquilo que a gente não gosta de ouvir, aquelas duas palavrinhas, né, que nos causam um pouco de torpor, né, um pouco de estacionar, um pouco de medo até, né, que é sacrifício e renúncia. Quanto eu estou disposto a fazer sacrifícios e renúncias para que as coisas realmente andem de forma equilibrada, começando dentro do núcleo menor, que é o meu lar, a família em miniatura, a família menor da humanidade. Então a lei natural é a lei de Deus, lembram que nós falamos que é o único caminho para a felicidade do homem. Indica o que o homem deve ou não fazer, e ele é infeliz somente quando se afasta dela. E onde é que elas estão escritas, né, para a gente dizer que não sabia, elas estão escritas intrinsecamente, como está na questão 621 dos Espíritos, na consciência. Elas estão na nossa consciência. Mas como é que eu aciono elas? Eu preciso fazer silêncio interior, senão eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha existência. Lembram da obra O Consolador? Onde é que surge o mal na minha vida? Quem é que coloca ele? Eu mesmo. Porque no momento que eu coloco a minha vontade sobre a vontade divina, eis aí o mal, diz o Espírito Emmanuel nos socorrer espiritualmente. O mal, então, não tem vida própria, fruto da ignorância do homem. Na verdade, é porque eu alimento ele que ele existe. Ele não tem vida própria. Ele não é criação divina, as sombras. E nós somos isso porque nós nos interessamos muitas vezes por esse lado mal, o mesmo, né, contrário de bom da vida. Então quando eu coloco a minha vontade, sua vontade divina, eis aí o mal, essa é a construção do mal no mundo. Esse é o surgimento do mal no mundo. Porque se vivendo de qualquer jeito, né, até os animais vivem, não é verdade, irmãos? Viver, né? Aí sobreviver agora, a nós os espíritos superiores, está direcionado um novo destino, é outro destino que lhes reserva. Tanto é que a gente, com a prole, dentro do contexto de produção, a gente vai lá, cuida, educa, não é? Nós temos outra destinação, porque nós temos o lado moral. Os animais não têm, eles perdem o interesse com o tempo pela cria e abandonam, depois que ela cresce, consegue se virar sozinha. Nós levamos até o final, olha a diferença. Então nós vivemos, nós temos pelo menos que nos dar essa chance, temos que viver em abundância. Abundância de viver. Né? Então vai nos trazer ali todas essas leis aqui didaticamente, né? Que se a gente praticasse, pelo menos um pouco, nós estamos falando da nossa integralidade, né? Nós seríamos um pouco, pelo menos a nossa viagem, né? O nosso estágio evolutivo aqui na Terra seria um pouco mais suave, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim. E ali tem a adoração, o trabalho, a reprodução, que nos foi solicitada pela irmã na tarde de hoje. Depois nós temos a conservação, a destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade. E essa última aqui, irmãos, essa última aqui resumiria todas as outras. Justiça, amor e caridade. É a que mais nos proporciona adiantar-se, inclusive, já na vida espiritual. Já na vida terrena, que dirá na vida espiritual. Todos os que praticam a integralidade, a justiça, amor e caridade, né, adiantam-se mais rapidamente, do ponto de vista espiritual.
Então essa seria a síntese. Como o Sermão da Montanha é o que, irmãos? A síntese do Evangelho. Pode queimar todos os livros, se sobrar só o Sermão da Montanha, diz Mahatma Gandhi, né, que nem cristão era, mas bastou ler o Sermão da Montanha para se transformar num homem de ação. Ele disse que poderíamos perder todos os livros, mas se não se perdesse a síntese maior, que é o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Nada mesmo. Que ali nós temos um roteiro de vida e vida em abundância. Então ali nós vamos ter, né, a lei de reprodução, ela se divide em duas situações, né? Nós temos casamento, monogamia e poligamia. Fez um esquema ali. A gente precisa enxergar bem, né? E tem a questão que fala nesse material mesmo, no capítulo dos Espíritos, né? Nós temos as questões relacionadas à questão do celibato, né? Que está lá, tá exatamente a explicação, que Kardec pergunta se é meritório, né, aos olhos de Deus, né? Se não tiver fundo egoístico ou se não for forçado, e se tiver um fim útil para a humanidade, é meritório. Quantos exemplos a gente tem, né? Chico Xavier era solteiro, Divaldo Franco solteiro, né? Porque eles tinham um trabalho maior, a humanidade dele não se resumia a um núcleo familiar, a humanidade dele era todo mundo. Mas precisavam ter um trabalho maior. E assim outras designações religiosas, quando o fim é útil, né? Quando o fim é sincero, é verdadeiro, né? Por isso que ele diz, por mim não é meritório por si só. E aí nós temos a questão do casamento, né? No mundo tem poligamia, né? No Brasil, inclusive, poligamia é crime, tá? Poligamia é crime. Então, mas nós temos a monogamia e a poligamia, né? Então, a monogamia, olha que interessante que os espíritos falam, irmãos. Então, a doutrina espírita, ela é monogâmica, tá? Ela é baseada na afeição entre os seres. Então, é o amor sincero, a construção do amor sincero. Demonstra um progresso já social, né? E já a poligamia, irmãos, olha que os espíritos afirmam, são os espíritos superiores que estão falando. Os espíritos estão falando para o nosso entendimento. Ela é baseada então somente na sensualidade, terá que desaparecer com o tempo quando a sociedade avançar. É isso que eles querem dizer, entre outras palavras lá. Por isso que eles dizem, é impossível numericamente se tornar prática universal. Mas, para a gente entender bem, então, a poligamia, né, na visão dos espíritos, é sensualidade. Respeitamos, né, obviamente, né, outros países, que isso inclusive é tradição, né, a gente sabe disso. Né, mas, para os espíritos superiores que nos orientam, né, os passos, né, com o tempo isso deverá ir, né, se extinguindo, vamos dizer assim. Quando for, obviamente, nutrindo, né, a nutrição entre os seres, né, ela for realmente dentro de um processo, né, de entendimento, dentro de um contexto de entendimento dessa realidade. Né. E na questão 686, né, é da lei da natureza a reprodução dos seres vivos, e olha que os espíritos superiores respondem. Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria, né? Então nós temos um processo de leis biológicas aí, também porque as leis naturais incluem as leis biológicas também são o que, irmãos? Naturais e divinas. Então, ao respeito às leis, olha que interessante a doutrina espírita, ao respeito às leis naturais, né? As leis biológicas da vida, né? Para que o equilíbrio dos ecossistemas mantenham a vida orgânica aqui na Terra, né? Mas por trás de tudo isso nós temos as leis naturais. E tem as leis dos homens, que são leis sociais. E elas, quanto mais se ajustarem com as leis naturais, divinas, como queiramos, mais elas serão perfeitas e duráveis. E mais trarão felicidade aos seres. Se elas forem justas, cada vez mais problemas teremos. Então esse é o contexto, né, que o Espiritismo esclarece. Então no 695, o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Né? Já está afirmando isso. A união entre dois seres, né, é um indício de progresso? É um progresso na marcha da humanidade. Lei da natureza, para comer essa lei da natureza. Então é uma experiência, nos diz Joana de Anjos, a gente só conhece Joana de Anjos Espírito também, né, no SOS Família, emocional, que propicia a comunhão afetiva e preparação de valores saudáveis para a convivência universal. Mas o Espiritismo sempre deixa aberto, né, a decisão. Não há obrigatoriedade nisso. O indivíduo pode seguir sua trajetória com equilíbrio tranquilamente, né, só como ele pode ser chamado a constituir uma família, geralmente por laços anteriores construídos. Inclusive, se der tempo, nós vamos ver aqui que nós trouxemos aqui da obra Leis de Amor, tá? Os papéis que cada um representam na atualidade. Quem são os espíritos hoje que estão conosco, dentro dos nossos lares? Muitas vezes a gente desconhece um ao outro. A gente convive junto, mas desconhece, não sabe nem quem é o nosso filho. Quem são eles, afinal, né? Então a espiritualidade, através de Emmanuel, nos traz esclarecimento. Que até essa obra nem foi editada muito, né? Ela foi editada uma vez só, não foi editada mais pela Federação Espírita de São Paulo. Não sei por quê, porque ela é incisiva. E está meio preparado para esses conceitos. Olha a maturidade, senso moral aí sendo acionado. Você está preparado para algumas coisas. A gente não gosta de saber quem é aquele filho problema, né? O que ele é, o que nós fizemos talvez
para que ele fosse tão problema assim, no sentido de desafio, não de problema, de desafio cujo sucesso espiritual nós teremos para com ele, quanto mais a nossa capacidade de amor for aumentando, né? Dentro da dificuldade do relacionamento é a mesma situação. Nós espíritos vamos dizer isso aí. Então, viver a dois é desejar a felicidade do outro. Olha que interessante isso aqui, o amor incondicional em miniatura, né? Mas que Jesus nos solicita que para que ele seja mais próximo da divindade, ele tem que ser incondicional, ou seja, eu dou sem esperar nada em troca. Quando é que eu demonstro que eu amo mesmo, irmãos? É quando os interesses do outro são mais importantes que o meu. É difícil, né? É difícil. Quando os interesses do outro são mais importantes que o meu. Isso tem que ser automático. Não pode me causar dissabores, dificuldades. Não, eu faço bem por amor ao bem. Eu ajudo porque eu acho, para mim, é prazeroso ajudar. É meritório, é isso. A gente sabe como cada um de nós pensa e age. É importante nós fazermos. Não ficar só na teoria. Então, viver a dois, desejar a felicidade do outro, além da nossa própria. SOS Família, Joana Diante também, né? Então, o casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece solidariedade fraterna e se encontra de todos os povos, embora nas mais diversas condições. Há casamentos de amor, de fraternidade, de provação e de dever. Esses são os conceitos que André Luiz dá. Martins Peralva também, desdobrando esses conceitos, ele dá um outro conceito. Eu acredito que nós vamos encontrar qual que é o nosso aqui. Depois que nós vermos aqui Martins Peralva unido, né, a André Luiz. Né, ou André Luiz unido a Martins Peralva nesses conceitos aqui. Que tipo de relacionamento eu me encontro? Aqui é desnudar isso mesmo. Qual é o meu tipo de casamento? Né? Eu estou em provação, eu estou em dever, aqui mais ou menos está nesse tema. O matrimônio espiritual realiza de alma para alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores. Então a espiritualidade é bem tranquila com isso. Mas olha como Deus é bom todo o tempo. Nos dá a possibilidade de se unir muitas vezes com aqueles que a gente tem dificuldades. Por quê? Porque pela consanguinidade, irmãos, por isso que a família é a maior ideia divina, né? Pela consanguinidade fica ou não fica mais fácil? Claro que fica. Porque ali eu estou dentro do núcleo consanguíneo, né? E pelas leis, né, naturais, eu preciso me ajustar àqueles que ali estão. Deveria, né? Claro que pela lei de liberdade, que também é uma lei divina, eu tenho a liberdade. Se eu quiser usar, eu saio. Não quero. Né? Quanto isso acontece? Nós temos livre-arbítrio. Mas fica aquela inconsciência dentro da nossa consciência, né, de que o dever pode ter sido postergado. Jesus Espírito, eu fiz família para Chico Xavier. Então, cabe a nós, né, decidir os prós e os contras, né? Mas o Espiritismo ele deixa a porta aberta à nossa decisão, sempre, né? Porque nós não conseguimos, né? Porque o nosso amor ainda é muito precário, né, irmãos? Essa que é a realidade que a espiritualidade nos informa, né? O amor ainda é muito precário, às vezes a necessidade mesmo, antes que vire algo mais grave, que a gente vê todo dia aí, né? Verdadeiro circo de horrores na mídia, né? Que a gente está vendo, desequilíbrio total dos relacionamentos, né? Se realmente não há solução, então realmente a necessidade de ser apartado, né? Porque não deu certo, né? Fica para outra. Essa é a realidade, essa é a grande realidade. Embora todos sejam sagrados, diz, né? Então nós temos esses tipos aí, irmãos. Qual será? Agora, acidentais, sacrificiais, provacionais, afins ou transcendentes? Qual que mais tem na Terra, será, né? Vamos ver. Observem que o acidental começa primeiro. Por quê, irmãos? Porque geralmente tudo começa nesse acidental mesmo. E os vínculos vão se fortalecendo, se a gente se entender a partir daqui. Então tem um processo hoje que é muito comum dos acidentais, né? Observem que interessante a classificação que eles dão. Olha que interessante esse material, né? Encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, né, dentro do contexto de reprodução, sem qualquer ascendente espiritual. A tal da atração hoje muito comum, né? A atração física, né? Então, mas que pode levar, se eu estiver disposto, for uma pessoa realmente que leva a sério a outra, né? Isso vai criando vínculos cada vez mais fortes, mais fortalecidos, né? E eu acabo me trazendo novamente esse mesmo relacionamento, me aprofundando mais dentro desse relacionamento e eles vão evoluindo dentro dos contextos de diversos tipos de relações e uniões conjugais. Por isso que o autor encarnado Alberto Almeida, na obra Arte do Reencontro, vai falar muito bem sobre isso. Ele tem uma obra que trata muito bem disso, a Arte do Reencontro. Nós encontramos muito material relacionado a uma relação conjugal saudável dentro da doutrina espírita, né? Nós temos inclusive a vida depois do casamento. Uma obra bem interessante, a vida depois do casamento mesmo. Esse é o título.
Então, nos casamentos acidentais, teremos aquelas pessoas que, defrontando-se um dia, se veem, se conhecem, se aproximam, surgindo daí um enlace acidental, sem qualquer ascendente espiritual. Olha que interessante. Interessante isso, né? Às vezes a gente não lembra, a gente não entende isso, não conhece, mas é porque a gente não toma propriedade desse material. No mundo como o nosso, tais casamentos são muito comuns. Então, nem laços de simpatia, nem desagrado, simplesmente almas que se encontraram na confluência do caminho. E que perante as leis divinas uniram apenas os corpos. É o começo. Esses casamentos podem terminar o início, olha que interessante, de futuros encontros e outras encarnações. Se não der briga demais, né? Se não der crime, né? Que a gente está vendo aí fora. Aí evolui para algo maior. Né? Aí nós temos depois os provacionais, né, irmãos? Esse é a maioria. Então aproveitou-se bem a oportunidade inicial lá, né? Cai no provacional. Provacional a gente vai começar a se situar se algum desses é nosso. Né? Quanto aos casamentos provacionais em que duas almas se reencontram em processo de reajustamento, necessário ao crescimento espiritual, esses são os mais frequentes. O outro é mais comum, né? Esse é mais frequente. Porque nós estamos de volta, né, irmãos? Realmente nós estamos de volta, né? Porque se nós não estivéssemos de volta, é uma questão muito lógica para quem nega a reencarnação, nós todos seríamos aqui elementos primários. Homens recém-saídos das cavernas. Então nós já fizemos algum progresso, estamos um pouquinho melhor, lembra? Kardec pergunta isso aos espíritos superiores, né? Eles dizem, olha, até tu está melhor. Nós estamos um pouco melhores. Nós não somos um elemento primário, estamos voltando para reconstruir a nossa tarefa. Continuar o trabalho que ficou lá na retaguarda. Então a gente está sempre no processo de, assim como os mundos nós, de progresso. Tudo progride na natureza, tudo progresso é uma das leis morais da vida. É progresso, ele é inexorável. Ninguém pode impedir o progresso a nível de universo, irmãos, porque ele é uma lei determinada pela divindade, assim como a lei do amor rege os mundos. Quando nós estamos falando das leis divinas, irmãos, nós temos que nos colocar como cidadão das estrelas que todos nós somos, irmãos. Isso aqui é um estágio temporário. Assim como a Terra começou, ela terá um término, ela terá um final e nós vamos migrar para outros orbes que tenham infinito aí. Então os mundos são o que, irmãos? Escolas. E quando eu estudo lei divina, eu estou estudando lei divina para todos os mundos. Eu não estou perdendo meu tempo no sábado à tarde, porque eu estou estudando lei divina. Porque eu sou um espírito imortal, eu preciso conhecer a lei divina, eu preciso me melhorar para que eu possa frequentar um dia, quem sabe, uma escola melhor. Eu tenho que me dar essa chance. Né? Isso é muito importante. Nós refletirmos nesses termos de espiritualidade superior. Né? Não de religiosidade, né? Porque religiosidade é rótulo, a espiritualidade é que define o caráter verdadeiro do ser. Né? Então quando a gente fala falta de espiritualidade na sociedade, é porque falta espiritualidade na sociedade mesmo, porque a gente vê os resultados que a falta de espiritualidade está acontecendo com a sociedade, porque se fosse religiosidade eu estaria muito bem, porque cada local que a gente vai tem uma designação religiosa, seja ela qual for. O que está acontecendo afinal? Que mesmo tendo tantos núcleos de luz, e são mesmo, irmãos, tem muita coisa respeitável, a coisa está desse jeito. Então falta o que? Espiritualidade. O indivíduo precisa sair do rótulo, inclusive para parar de combater os outros, né? E entrar no terreno das ideias, das filosofias. E da lógica. Kardec era a lógica racional, a ponto de ser chamado bom senso encarnado. Imaginemos ser o bom senso encarnado, que maravilha, né? Saber pesar, medir, ponderar o equilíbrio da razão, sentimento, emoção. Não agir tanto pela emoção, mas sim pela racionalidade, unida a essa emoção, transformar os sentimentos, educar os sentimentos, avançar nesse terreno. Kardec estava nesse patamar. Bom senso encarnado. A maioria dos casamentos, então, obedece sem nenhuma dúvida a esse desiderato. Por isso existem tantos lares onde reina a desarmonia, né? Por isso a importância desse trabalho de radiação inicial é fantástico, isso de nós entrarmos pelo nosso pensamento dentro de nossos lares. Olha, fantástico. Falta isso mesmo, né? Porque daí a gente leva essa psicosfera maravilhosa daqui, os benfeitores vão lá e voltam. Tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam, o evangelho no lar precisa também, tantas vezes em dolorosas tragédias, né, do cotidiano. Deus uniu-os através das leis do mundo, a fim de que pelo convívio diário a lei maior da fraternidade fosse por eles exercida nas lutas comuns. E aí nós temos os sacrificiais. Esse reúne almas possuidoras de virtudes e sentimentos opostos. Às vezes até religiões diferentes, né? Dá muito problema isso também, né? Para quem não tem maturidade no senso moral, maturidade espiritual, dá problema. Agora, para quem tem, não dá, né? A gente sempre diz isso, né?
É uma alma esclarecida ou iluminada que se propõe a ajudar a que se atrasou na jornada ascensional. Bonito, né? Bonito. Mas esse é um sacrifício que a gente não gosta de fazer. Não gosta de renúncia, né? Imagina renunciar, né? Eu ter que dar a última palavra, né? Nossa, meu orgulho não deixa, né? Não deixa. Cai um copo, quebra, né? Qual é o problema? Substitui o copo pelo outro, é coisa. Coisa é para ser usada mesmo, pessoas é para ser amada, não é para se usar. Amar as coisas, usar as pessoas, né? Qual é o problema? Troca, substitui por outro, mas o orgulho não deixa, eu tenho que dar a última palavra. Por que tu quebrou esse copo? Por que isso? Porque aquilo e vai, Rosário. Adiante. Né? Até culminar com o enfraquecimento total da estrutura doméstica. Olha a preocupação dos espíritos superiores, como eles têm preocupação com isso, tanto é que tem obras inteiras, a obra Família de Chico Xavier, né? Nós temos muitas obras de Valdo Franco, SOS Família, Constelação Familiar e tantas outras, porque preocupação dos espíritos. Raul Teixeira nem se fala, pedagogo da espiritualidade, Espírito Camilo, trazendo diversos a vereda familiar, obras fantásticas, Minha Família, Meu Mundo e Eu. E aí vai, de obras incríveis, né? Então, como a própria palavra indica, é casamento de sacrifício para um dos cônjuges. O casamento sacrificial é, pois, em resumo, aquele que um dos cônjuges se caracteriza pela elevação espiritual e o outro pela condição evolutiva deficitária. A gente consegue lembrar bem lá na obra Boa Nova, lá, Joana de Cusa, né, a dificuldade dela com o marido, servidor de Herodes. Né? Herodes é aquele mesmo que pediu a cabeça de João Batista na bandeja a pedido de Salomé, na verdade, né? A sua amante, né? Então ele pede, ali, imaginemos, né, o marido dela junto a esse tipo, né, de personalidade. Imagina ela espiritualizada, que futuramente ia revestir a personalidade de Joana de Ângeles, né, a Sorora Angélica de Jesus, né. Estava lá Joana de Cusa seguindo os passos de Jesus. Jesus dizia, mais tarde, Joana, mais tarde, tem que vencer no teu lar primeiro. É muito boa nova, mais tarde. Eu quero seguir-te, mestre, não agora, Joana, mais tarde. Mais tarde tu me seguirás. Me seguirás. E ela segue mesmo. Mas ela é infeliz no casamento. Muito infeliz. Mas ela venceu. Venceu a batalha. Casamento sacrificial, né? Então o mais elevado concorda sempre em amparar o desajustado, assim sendo a mulher ou o homem que escolhe a companhia menos elevada deve levar a cruz ao Calvário. A cruz, né? A dificuldade, né? Nesse sentido, né? Não é que seja uma palavra negativa, né? Porque não existe fardo maior que os nossos ombros podem carregar, da mesma forma que tudo passa. A gente aprende isso, né? Mas não deixa de ser uma certa cruz, né? Até o dia que chegarmos à casa do Senhor, né, irmãos, podemos nos livrar de todas as cruzes que porventura estejamos caminhando, estejamos carregando. Mas ainda temos as nossas cruzes diárias. Né? Que se a gente tem espiritualidade, né, um pouco mais envolvida, né, a gente vence o motivo espiritual. A gente consegue dar conta da casa. É que a gente não quer fazer esforço muitas vezes. O Espírito diz, quão pouco de vós fazem esforço. Lembra dos Espíritos? Eles nos chamam a atenção, puxadinha de orelha suave, mas eles nos chamam a atenção. Quão poucos de vós fazem esforços, é verdade. Esforços sobre a natureza inferior nossa, né? Isso que eles querem dizer. Sobre as nossas inferioridades, nosso lado menos desejável, que a gente não quer enfrentar, muitas vezes. Quer escamotear, quer disfarçar, etc. E isso não ajuda. Não ajuda, pelo contrário, atrapalha muito. Como se diz geralmente, porque sem dúvida se comprometeu na espiritualidade a ser o sirineu de todas as horas. Então aquele que ajuda, né, é o sirineu. É o sirineu. Momentaneamente ele está com aquela cruz ajudando o mestre, né, a carregar. Mas ele é o sirineu. Né? E tem os afins, né, irmãos? É mais para mundo superior, né, vamos dizer assim, né? Os transcendentes são mais para o mundo superior. Os afins são interessantes, porque são casamentos denominados afins, no sentido superior são os que reúnem almas esclarecidas e que muito se amam. São espíritos que pelo matrimônio, no doce reduto do lar, consolidam velhos laços de afeição. Então, vêm e voltam junto, almas afins, vamos dizer assim. Porque gêmeas, no sentido da palavra mesmo, não existe, irmãos, não existem duas metades que serão unidas, não. O sentido, gêmeas é no sentido de proximidade, de afinidade de pontos de vista. Então, realmente, eles se complementam na permuta de vibrações espirituais. Basta um olhar, não precisa nem falar muito, né? E são almas afins. Se entendem mesmo, do ponto de vista espiritual, né? E estão aqui para quê, irmãos? Consolidar laços. Fortalecer esses laços. Né? E construir um núcleo familiar sólido, se possível, ou não. Alguém lembra de um relacionamento equilibrado desses? Uma das reencarnações confirmadas de Joana de Ângeles, segundo Divaldo, né?
Clara de Assis e São Francisco, né? Clara de Assis e São Francisco eram assim. Viviam como almas afins. Então ali nós temos os transcendentes. Aí já é, né, patamar mais acima, né? São constituídos por almas engrandecidas no amor fraterno e que se reencontram no plano físico para grandes realizações de interesse geral. Aí são missões mesmo. Vem em dupla mesmo, né? Se auxiliam mutuamente. A gente não consegue recordar de algum, né? Porque isso está muito difícil, né? A vida desses casais encerra uma finalidade superior. O ideal do bem enche-lhes as horas e os minutos. O anseio de belo representa-lhes as almas de doce ventura, repleta-lhes as almas de doce ventura, pairando acima de quaisquer vulgaridades terrestres, acima do campo das emoções inferiores. O amor puro e santo, diz o Espírito. André Luiz, nas preleções do Martins Peralva, né? Grande autor espírita. E aí nós temos a obra Leis de Amor, né? Nós temos tempo ainda? Acho que não, né? Vou passar só essa parte aqui da obra Leis de Amor, que qual é a função essencial do lar da família, né? Porque sempre é bom nós relembrarmos, né? Que no caminho familiar vão se purificar os impulsos, renovar decisões. Nele encontramos os estímulos ao trabalho, as tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem, né? Então essa obra é muito difícil de conseguir, mas ela tem em PDF, tá? E hoje o PDF já lê para nós, né? Não precisamos mais nem usar os olhos, né? Até isso nós temos. Nós já conseguimos digitar por voz, nós já conseguimos... Então não tem desculpa, né, irmãos, hoje mais pra gente, né, entender as coisas. Imagina, você coloca o PDF lê para você. Então a gente pode ficar até só com ouvidos atentos, né? Então, de modo geral, irmãos, agora vem a parte mais difícil. Quem é, nas leis do destino, marido faltoso? É Emmanuel, tá? Que tá respondendo. Quem é marido faltoso, né? Para todo mundo aqui, tá? É aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. Aquele que não tem compromisso, né? E a esposa desequilibrada, então, a esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos a necessidade e a viciação. Lembram das lesões afetivas, a mensagem de Emmanuel, aquelas lesões que nós causamos com os outros, né? Elas voltam. Voltam mesmo. E volto nesse aspecto, porque Deus é bondade infinita e misericórdia infinita. Então vai voltar nesse aspecto aqui. Porque na lei divina não tem espaço para violência. Os violentos se destroem. Na lei divina é a lei do reajuste, irmãos, do perdão. Não tem muito caminho. A didática divina parece loucura para os homens, na verdade, parece, né? Mas só, né, a ignorância nos permite acreditar e aceitar e levar adiante a ideia de que um golpe possa sanar outro golpe. Ledo engano, diz o Espírito Bezerra de Menezes. Ele vai falar assim na mensagem Didática Divina. Bezerra de Menezes, em homenagem à instituição. Quem é que são os filhos problemas, irmãos? São aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. Então a visão espírita, irmãos, a gente tem que dar o desconto aí fora, né, para aqueles que não aceitam, ela não é fácil, né? Já notaram isso? Não é para almas imaturas, irmãos. A gente está aqui porque a gente tem certa maturidade, né? Não é. Que aceitar isso, né, compreender isso, né, e botar em prática isso, não é. É uma tarefa para incipiência, para espíritos muito incipientes. Então cada um está no seu núcleo, né? Por isso a importância, por isso está as religiões, designações religiosas, né? Porque está de acordo com o seu entendimento, a sua maturidade espiritual. Então vamos finalizando lá. O que foram em vidas anteriores os pais despóticos, quase sempre os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado em cuja mente inoculamos egoísmo e intolerância. Mas eles deram aquilo que puderam dar para nós. Esse é o desconto divino. A gente não quer misericórdia divina, a gente tem que dar misericórdia divina. E quem é o filho rebelde, vicioso, é o irmão que arrojamos um dia a intemperança e a delinquência. E quem é a filha desatinada, a filha detida nos desegramentos do coração, é a jovem que no outro tempo induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. E o marido desleal, ingrato e desleal em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do pretérito que precipitamos na deserção com os próprios exemplos menos felizes. E a esposa desorientada, e quem é que ela é? É a companheira desorientada que nos amarga o sentimento, é a mulher que menosprezamos em outra época, obrigando a resvalar no poço da loucura. Forte, né? E quem é que é os parentes abnegados, irmãos? Agora suaviza, tá? Quem são os nossos parentes abnegados? Aqueles que querem estar junto de nós para nos causar não só bem-estar, mas para nos auxiliar mesmo, diuturnamente.
são aqueles que nos escoramos, né? São os amigos de outras eras, os quais construímos os sólidos alicerces da amizade e do entendimento, proporcionando o reconforto da segurança recíproca. Em vista de tudo isso, o que nos cabe fazer ante os parentes? Diante dos parentes e dos companheiros de jornada, consagremos nós a felicidade de todos e façamos o melhor ao nosso alcance, a benefício de cada um. O que devemos fazer se a presença de alguém nos é penosa? Se a presença de alguém nos é penosa ou difícil ao coração, anulemos os impulsos negativos que nos surjam na alma e convertamos as nossas relações com esse alguém numa sementeira constante de paz e luz. Todo laço de parentesco possui razão de ser, ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. E para finalizar, não podia ser diferente, Espírito São Luís, verdadeiro bom senso na espiritualidade, né? Vai nos dizer lá na Paris de 1860, e vamos embora para o passado agora, né? Quem sabe nós éramos amigos do codificador, né? Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às existências anteriores, se pudesses abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para seu mútuo progresso, admiraríeis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver